2 vezes S, tá? Também S entre 2 vogais e SS, tá? Então, vamos começar nossa leitura na página 36. Vamos lá? No nosso livro de gramática, tá? Pega lá o teu e vamos começar. Olha, o som da letra S varia, tá? De acordo com a sua posição na palavra. Por isso que eu disse, ó, vai ter o S no começo, vai ter o S entre 2 vogais e vai ter o SS. Então, ele vai variar o som dependendo de onde ele estiver, não é? E a posição, né? Vai depender da posição dele. Então, vamos lá. No primeiro quadro, temos 3 imagens e os seus nomes, tá? Quando a palavra inicia com a letra S, o seu som não muda. Ou seja, qual é o som do S e as vogais? A família do S, no caso, Sá, Sé, Si, Sol, Su. Sá, Sé, Si, Sol, Su. Então, se o S está no começo da palavra, ele não vai mudar de som, ok? Então, vamos ver as palavras que começam com S. Sopa, olha aí o Sol. Sapato, Sá. Sereia, Sé. Sá, Sé, Si, Sol, Su. Sereia, tá? Agora, quando o S está entre vogais, ele está entre 2 vogais, olha. Para que o seu som não mude, ele deve ser duplicado, tá? Ou seja, usando o SS. Esse exemplo aqui primeiro, tá? Então, quando o S está entre vogais, para que o seu som não mude, ele deve ser duplicado. Ou seja, usando SS, tá? Então, preciso usar o SS quando, tia Joana? Quando ele está entre 2 vogais, mas eu quero que ele fique com som Sá, Sé, Si, Sol, Su e não Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, pois ele vai ter um momento que vai ficar assim. Mas tia, quero saber como é que eu faço. Então, primeiro você vai falar a palavra, exemplo, assinatura. Mas a assinatura é entre duas vogais. Deixa eu colocar a palavra aqui. Assinatura está entre o A e o I, igual que eu fiz ali. Olha só, se eu colocasse só um S, ele não teria o som de si, não, tá? Então, para que ele fique com o som si, Sá, Sé, Si, Sol, Su, entre 2 vogais, tá? No meio da palavra, no caso, eu vou precisar reforçá-lo, dar mais força, tá? Pois ele tá com o som mais fraco. Eu preciso dar mais força. Então, ele ganhou um outro S e o som ficou igualzinho, tá? Assinatura. Então, quando o S está entre vogais, para que o seu som não mude, então, ele vai assumir um outro S. Ele está entre vogais, mas a palavra pede que seja escrita dessa maneira, para que ele não perca o som, eu tenho que duplicar o S, tá bom? Para ficar com o som igualzinho. Agora vamos ver a terceira opção que é o S entre 2 vogais, um só, tá? Quando o S, aí temos aqui a palavra, né? É do SS, vamos ver algumas palavras. Temos a assinatura, temos bússola e temos também dinossauro. Aí ficou Sá, ficou Só e ficou Si, mas está entre 2 vogais e, como eu falei, precisou realmente pedir mais um S emprestado para que o som ficasse idêntico ao Sá, Sé, Si, Sol, Su, quando o S está sozinho com vogais, tá? Quando o S está entre vogais, se ele não for dobrado, terá o mesmo som que a consoante Z. Exatamente. Então, quando o S está entre 2 vogais e ele está sozinho, ele troca de som.
ele vai para o som igualzinho o som do Z. Por exemplo, casamento, casamento. Deixa eu colocar a palavra aqui. Olha aqui, vogal A, vogal A. Um S só com som de... Por quê? Porque ele está entre duas vogais. Então, toda vez que o S estiver entre duas vogais, ele vai assumir o som da letra Z mesmo, tá? Então, temos também a palavra querosene, tesoura. Isso aí. E ficou com som de Z. Vamos para a nossa atividade? Na página 37. Leia as palavras do quadro, depois copias abaixo, tá? Então, temos as palavras. Vamos ler juntos? Pega o seu livro e eu o meu, tá? A primeira é casal, depois lesma, depois sapo, depois roseira, depois sala, depois suco, depois saltos, tesoura, guloso e besouro. Tá vendo? Então, cada uma delas, não é? Tem o S, mas o S trocou de lugar, né? E ficou com som mais forte ou mais fraco, com som do Z também. Então, vamos escrever essas palavras aqui nesses pequenos retângulos, tá? Vamos lá. Desculpa, tá? Primeiro eu vou escrever a palavra casal. Depois lesma. Agora eu vou escrever sapo. Sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Roseira. Olha aí o S com som de Z na palavra roseira. Roseira. Sala. A palavra começa com S, então ela tá com o som do S normal. Sa. Suco. A palavra também começa com S e o S tá com som normal. Su. Tá? Saltos. Também começa com S e o S tá com o seu próprio som. Sa. Um dos seus próprios sons, né? O S no começo da palavra. Tesoura. Agora o S tá com som de Z, pois está entre duas vogais, o E e o O. Tesoura. Guloso. O S também está entre duas vogais e ele ficou com o som do Z. Guloso. E besouro também é com... Tem a letra S, mas ele, como está entre duas vogais, ele ficou com o som da letra Z. Besouro. Olha aqui como tia Joana fez. Então, eu peguei cada palavra dessa e coloquei num retângulo desse, bem organizado, lembrando daquela prática de caligrafia que temos que fazer dentro do azul, se a letra for for grande, então eu vou usar o espaço em cima. Se a letra for pequena, eu vou usar o branco de baixo. Exemplo, P. Olha só, peguei o P, desci, porque o P tem uma perninha para baixo, tá? Agora, se for P maiúsculo, aí eu vou pegar do azul para cima, tá bom? Então, sempre que estudamos, temos que prestar muita atenção para não errar, tá? São coisas que vamos fazer depois, ó, sem nem perceber, mas antes temos que prestar bastante atenção, tá bom? Vamos para o nosso segundo quesito. Complete as palavras com S ou SS. Vamos lá? Passeio. Passeio. O passeio é com SS. O S aí, para ficar com o som de um S só,
ele vai precisar da ajuda de outro S, tá? Porque ele está entre duas vogais. Então, SS no nosso primeiro. Vamos para de lado, né? Cadê? Letra A, letra B. Girassol, como um girassol. SS também. Depois, visita. Visita, visita. O S aí, ele tá entre duas vogais, que é a vogal I e vogal I, tá? Então, ele tá com som de, olha o som, escuta aí que eu vou falar, tá? Visita. Um único S, tá? O S, quando tá entre duas vogais, ele fica com o som de Z, então é um S só. Para que ele fique com o som Sa, Se, Si, Sol, Su, entre duas vogais, aí eu vou precisar de outro S, tá bom? Então vamos lá. Sabiá. Sabiá pulou do terreiro. Começa com S, não é? Olha o som. Sa. Agora, subida. Su. Começa também com S. Um S só. Subida. Aqui, camiseta. Camiseta. O S está entre duas vogais, então quantos S eu vou colocar? Para ele ficar com o som igual do Z, um único S, tá bom? Camiseta. Próximo. Assado. Assado. Aqui ele tá com o som do S, tá? Ele tá com o som do S, mas detalhe, ele está entre duas vogais, vogal A e vogal A. E ele tá com o som do S. Então, se ele quer ficar com o som do S, meu filho, ele vai ter que pegar um irmão gêmeo, vai ter que andar junto, tá? Então, SS, assado. Agora, saliva, não é que é nossa baba, né? Nosso cuspe. Saliva, sa. Começa com S, é um S só. Pesado. Olha só, vou falar devagar a palavra. Pesado. Sabemos que nessa palavra não tem Z. O que é que acontece? O S, quando está entre duas vogais, ele assume o som do Z, tá bom? Então, um S só, pesado. E carrossel. Olha o som, ele tá com o som da letra S, carrossel. E ele está entre a vogal O e a vogal E, entre duas vogais, mas ele permanece com o som S. Então, se ele permanece com o som S, está no meio da palavra, está acompanhado por duas vogais, tá? E ele quer ficar com o som S e não com o som do Z, então ele vai precisar do irmão gêmeo dele, tá? Carrossel. Com dois S's também, ok? Agora vamos para o nosso terceiro quesito, que é, com ajuda, encontre no diagrama 7 palavras com SS, dois S's, tá? Depois escreva-as abaixo e separe as sílabas. Então vamos procurar? Vamos lá. Eu procuro no meu diagrama e você procura no seu, tá? Eu já achei a palavra assoalho. Depois, missão, vassoura, travessura. Já achei 4 palavras, hein? Vamos procurando o que a gente acha. Travessura. Achei mais uma. 5. Vanessa. Vamos lá, hein?
Procura com tia Joana também. Pressa. Estou com pressa. Tosse. Deixa eu contar, eu acho que eu encontrei todas já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já encontrei as 7. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Então, eu encontrei as palavras assoalho, pressa, tosse, Vanessa, travessura, missão e vassoura. Todas essas, o S está com o som do S, ele permanece entre duas vogais, mas ele é escrito com 2 S. SS, tá? Se ele quer ficar com o som do S, ele vai precisar da ajuda do irmão gêmeo dele. Se a palavra não vai precisar desse som, o S imediatamente assume o som da letra Z, tá certo? Foi o que vimos ainda agora. Então, vamos lá escrever as palavras aqui embaixo e depois vamos separar as sílabas, tá? Primeiro eu vou escrever, certo? Vamos lá. Assoalho. Depois pressa. Você também vai fazendo aí na sua casa e eu vou fazendo aqui, tá? Tosse. Depois Vanessa. Travessura. Missão. Não, missão. Missão. E vassoura. Agora vou separar as sílabas. Lembrando, tá? Que toda vez que eu for separar a sílaba de uma palavra que tem 2 S juntos, um S vai ficar em uma sílaba e o outro vai para outra sílaba, tá certo? Então vamos separar. São gêmeos, mas agora quando separa a sílaba, também separa os gêmeos, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira palavra é assoalho, tá? Então vai ficar o as, o so sozinho, lho, assoalho. Olha aqui como a tia Joana fez. Coloquei a palavra e separei a sílaba. Um S ficou com essa sílaba e o outro ficou com esta, tá certo? Toda vez que eu tiver uma palavra que tiver SS, quando eu precisar separá-la, eu vou separar o SS também. Um vai ficar com uma sílaba e outro vai ficar com outra. Lembra da dica, hein? Não esquece. Pressa, a palavra pressa. Então vai ficar press, porque um S vai ficar com pré, aí vai ficar press, tracinho, sa, pressa. Olha aqui como a tia fez, ó, press, sa, tá bom? Então, um S ficou com essa sílaba e o outro passou para cá. Agora vamos tosse. Então, vai ficar tosse, tosse, ok? Olha bem. Um S ficou com tó, ficou tos, depois sé. Próxima palavra, Vanessa. Então vai ficar Vanessa. Que um S vai ficar com né, e aí vai ficar nes e o sa. Vanessa. Vanessa. Aqui. Vanessa, tá bom? Um S ficou com uma sílaba e o outro ficou com uma outra sílaba. Travessura. Vamos separar essa palavra? Travessura. Falei que nem o Cebolinha agora. Um S vai ficar com o vé, hein? Não é travessura. Então, um S vai ficar com a sílaba vé e o outro vai permanecer lá, para ficar su. Travessu,
Ra. Deixa eu te mostrar. Aqui, olha. Travessura. Um S ficou com o Vé e o outro foi para outra sílaba. Missão. 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 Um S ficou com essa sílaba e o outro passou para a outra, tá? Eles se separaram. Separou a sílaba, separou os gêmeos também, tá bom? Vassoura. Então vai ficar vassoura. Olha aqui. Olha o S onde ficou, tá vendo? Ficou com vá. Ficou com vá. Depois soura. Vassoura. Exatamente. Encontramos as palavras no diagrama, escrevemos embaixo e separamos a sílaba no nosso terceiro quesito. Agora vamos para o quarto. Circule as palavras nas quais a letra S tem som de Z. Só circular a palavra onde o S tem som de Z, tá? Então vamos lá. Sabão. Sabão. Gesso. Pássaro. Defesa. Defesa. Sim, olha o som do Z aí, ó. Defesa. Então vamos circular a palavra defesa. Compasso. Som do S ainda. Luísa. Luísa. Sim, Luísa está entre a palavra Luísa, o S está entre duas vogais, tá? Então, quando o S está sozinho entre duas vogais, ele muda de som e fica com o som do Z. Olha o som da palavra Luísa. E está escrito com S, mas está com o som do Z. Então, eu já circulei as palavras defesa, aqui embaixo, e Luísa, tá bom? Vamos continuar procurando. Seguro, seguro. Olha o S com o som do S. C. Escasso. O S está com o som do S, ó. Escasso. Som do S. Coisa. 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 Olha o S aí com o som da letra Z. Coisa. Por que ele está com o som da letra Z? Porque ele está entre duas vogais. Olha aqui a palavra coisa. Tá? Então, está entre o I e o A. E ele está sozinho, tá bom? Coisa. Som da letra Z. Próxima. Saliente. Saliente está com o som do S. Tesoura. Tesoura. Tá com o som do Z, não é? E socorro. Socorro não. Socorro tá com o som do S normal, né? Porque o S tá bem no começo da palavra. Então, eu encontrei 4 palavras aqui, olha. Aqui o S está com o som da letra Z. Defesa, Luísa, coisa, tesoura, ok? E aqui embaixo, quero que você escreva o seu nome. Vamos lá? E eu vou escrever o meu. Para deixar minha tarefa marcada, pois foi feita por mim, não é? E a de vocês também tem que ser marcada, pois foi feita por vocês, ok? Então, a página 38, eu deixo para que vocês façam e depois eu corrijo, ok? É isso mesmo. E hoje nossa aula terminou agora, né? Mas, vamos ver se dá pra gente escutar mais uma música? Vamos lá. Agora meu celular travou. Vamos ver. Vamos colocar essa. Não, já pegou já. Tá ótimo. Sempre que você pediu 99, pode saber a nota. Gente, é assim mesmo, tá? Acontece.
a música da Galinha Pintadinha, a gente se despede. Nos encontramos amanhã, na sexta-feira, tá? Último dia da semana que usamos para estudar, tá? Peço para que vocês, ó, se sair, usa máscara, tá? Olha a máscara de tia Joana aqui, ó. Sai, usa máscara, tá bom? Respeita a mamãe, respeita o papai, tá? Faz a tarefinha e sempre procura estudar um pouco mais por conta própria. Ah, eu gosto mais de linguagem, de português, então aí procura ver algumas coisas na internet e estuda um pouco mais por conta própria. Não faz mal a ninguém, tá bom? Um bom dia para vocês. Que vocês aproveitem, fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Eu quero ver você aprender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. YZ! Tchau, gente! Até amanhã!